Vamos lá. O caso de hoje é o paciente JH, paciente masculino de 86 anos, natural de Sertanópolis, no Paraná, procedente de São Paulo, adventista, viúvo e aposentado. Uma história um pouco comprida, mas de forma bastante resumida, um paciente que, em dezembro de 2021, enquanto estava no shopping, teve um episódio de perda de nível de consciência, que foi manejado como uma PCR extra-hospitalar com manobras de reanimação. Inicialmente foi encaminhado ao pronto-socorro Bandeirantes, depois ao leito de UTI no Hospital Sara Kubitschek. A gente não tem tantas informações desse atendimento, diagnóstico na ocasião, mas fornecido à família, fizeram um diagnóstico de infarto agudo e tratamento de suporte sem estratificação na ocasião. O paciente que foi de alta hospitalar recebeu um pedido de caracterismo para estratificação ambulatorial. E após a realização desse cateterismo de forma ambulatorial, o paciente veio encaminhado ao INCOR para seguimento e avaliação do resultado desse cateterismo. Paciente atualmente assintomático, sem apneia ou precordialgia, sem novos episódios de síncope, palpitação, sem novas internações desde esse episódio em dezembro de 2021. Antecedentes, então, tem esse infarto interrogado em dezembro de 2021, hipertenso, maxilipidemia, e um AIT prévio em dezembro de 2005. Fez um déficit de hemiparesia esquerda com recuperação espontânea. De hábitos, sem tabagismo, sem etilismo, sedentário, paciente totalmente independente para todas as atividades, sem nenhuma limitação. Eutrófico e... Estava no shopping, né? Ele arrumou namoradas, tem... Nossa, bem ativo, hein? Ativo. De medicações de uso contínuo, ele está em uso de AS, atorvastatina 40 mg dia, atenolol, enalapril, hidroclorotiazida e hidralazina, medicações que foram otimizadas desde que ele chegou ao INCOR. Ao exame físico, o paciente que tinha um peso de 65 kg, altura de 1,68, INC de 23, frequência de 68, uma PA 170 por 90, sem nenhuma aferição domiciliar, saturação de 97, tinha um sopro ejetivo em foco aórtico, com pico mesosistólico, com B2 normofonético, sem nenhum sinal de congestão, ausculta pulmonar sem alterações, extremidades quentes, bem perfundidas, sem edema. Exame de laboratório de julho desse ano, a gente tem uma hemograma sem alterações significativas, um LDL de 102, uma glicemia de 106, uma creatinina de 1,69, que para ele dá um Guinness de 36. Tem algumas alterações significativas. Oi? Algumas alterações significativas. Em que sentido? LDL, fibra Sim, porque o paciente foi otimizado com o medicamentoso, ainda não está em dose máxima legislativa, ele começou a acompanhar recente no INCOR, ainda não teve tanto tempo, ele só tem uma coleta de exames laboratoriais do INCOR, e ele está com a de 1,69, que dá um 36 com BRC, exatamente. Esse é o eletrocardiograma do nosso paciente, também de julho. Sim, nada que tenha me chamado muita atenção. Raio-x de tórax do paciente também da mesma data, de julho de 2022. Passar na hora, parece que ficou prolongada a hora também. Parece. O ecocardiograma a gente não tem um exame do INCOR, tem um exame externo, uma fração de ejeção de 74, sem déficit segmentar, com uma disfunção diastólica grau 1, com movimento do septo sigmoide, sem gradiente, um VEG de 44 por 25, septo de 14, com uma parede posterior de 10. Calcificação da anel discreta, mitral, sem insuficiência, uma fibrocalcificação mínima aórtica com gradiente máximo de 12. Eu abri o cateterismo que foi feito no serviço. Isso é importante o nosso eco, né? Principalmente pela... Tem aquele sopro importante, né? E é compatível com a estenose mesmo, a gente... Sim. Sim. A gente tem a circunflex, que é uma lesão importante proximal. Assiste grande e dominante, né? Deixar correr um vídeo. É uma injeção muito ruim, né? Dá para ver a visão, mas injeção ruim. Fica um segundo na coronária só. Aquele já injeta na descendente
Interior parece ter óculos separados. Quase. Eu diria que é um tronco bem curtinho. Tem uma lesão proximal na DA ali. Mas, de novo, assim, uma injeção ruim. Tá? Mostra pra setinha. Perto daquele primeiro diagonal lá em cima. Aí, ó. Tá vendo? Mas, assim, de novo, uma injeção ruim. Sim, tá? Contraste por pouco tempo na coronária. São tecnicamente ruins. Erro técnico mesmo, não é muito isso. Ou contraste, injeção fraca. Tá? Tem uma placa proximal na DA. É importante a gente ver a coronariografia em movimento. Tá? Pega um frame parado, você pode caprichar no frame e achar que a lesão é grave, você vai 2 frames para frente, a lesão nem aparece mais. Tá? Então, assim, é importante a gente ver a coronariografia em movimento, mas com uma injeção adequada. Ele tem uma placa proximal na DA, que é aquela lá em cima, perto do diagonal, mas essa lesão na DA vem até o terço médio. Tem placa na DA que vem até aqui embaixo. Tá? Então, é todo doente. Aonde me preocupa mais em termos de estenose é aquela proximal, mas é uma DA e as proximal e médias são doentes. Mas a injeção é inadequada. Tá? O catéter de novo sai da coronária, mas só. Ó. Tá vendo? Então, injeção ruim. Vamos para o próximo. Não é da casa. Aí ele para, faz uma pergunta no frame parado, mas de novo o catéter sai da coronária. Pode passar o próximo. Realmente difícil avaliar. Depois dificuldade. Tentativa de Pfizer. Ele agora fica na. Isso é um problema relativamente frequente a gente ter aqui. De uma maneira, uma complexidade grande. Imensa. Então, olha só, é uma coronária esquerda dominante. A artéria circunflexa, ela dá o ramo ventricular posterior e dá o ramo descendente posterior. Tem uma placa aqui nessa X, mesmo nessa injeção, o catéter fica entra e sai do tronco, olha lá. Tem uma placa nessa X distal aqui. Espera um pouquinho. Parece grave. Parece. Tá? Uma trifurcação e parece uma lesão grave ali nessa CX distal. Pode passar o próximo. A única lesão para mim que está clara nesse exame até agora é a lesão proximal da CX. Tá? Essa lesão proximal da CX não deixa muita dúvida, é uma lesão grave, só que tem mais placa para baixo. É pequena, né? Exato. É uma coronária direita que irriga só o VD, né? Uma lesão grave, mas não se faz angioplastia desse tipo de coronária. Tá? Vejam que ela depois da lesão, o calibre do catéter, praticamente. Vaso pequeno que está sendo atômico. Não se faz angioplastia nesse vaso. A lesão é grave, mas o vaso é um marginal direito, né? Marginal direito. Parece que é importante. A situação é grave. Mas Não está muito bom pensar. não. A minha sensação é que é grave. Não sei se vocês querem comentar os códigos que a gente propôs de tratamento. Pode colocar a sequência. Uma curiosidade para vocês. Tem um paper muito bonito no Circulation. Milhares, centenas de milhares de pacientes. Eles viram que síndrome coronária aguda em pacientes que têm circulação coronária com dominância esquerda, mortalidade maior. E quando você tem uma dominância direita, você tem um evento na coronária esquerda, você tem a direita para fornecer colateral, você tem a direita para irrigar alguma coisa no dente esquerdo. Você tem um evento agudo em paciente com uma dominância, circulação coronária com dominância esquerda, antes de você pegar uma área de miocárdio de risco maior, é muito maior. A direita do outro lado é muito pequena. Então, ele teve mais agudo, quase matou ele. Né?
Ninguém sabe exatamente, né? Tem a parada, um choque, não está com metrico normal, não está sentindo nada. Deve ter pode estar, né? Sim, enfim, mas Mas no bico. Acho que para. Não tem raio de choque, só a compressão. difícil também saber com precisão, né, o que acontece com Compressão, alguém deu um soco, cara. Não trouxe nenhum tipo de relatório. Mas o evento agudo no paciente com dominância esquerda, o tal de diária de miocárdio risco, tudo tá, toda a massa do VF é irrigada na circulação coronária esquerda. Então, é uma mortalidade maior. O sintaxe dele foi... Era um sintaxe de 20. Tá aqui. Deixa eu colocar lá também. Um sintaxe de 20. Sintaxe 2, com uma mortalidade em 10 anos maior no grupo da angioplastia. E com MACE em 5 anos também maior do que a angioplastia. Por side depth favorecendo um tempo de plante agregação mais curto. Um Euroscore de 4.07 com uma STS de 3.2. Foi discutido no ambulatório a proposta era a angioplastia da CX, pelo grande território sob risco dessa CX dominante, bem desenvolvido. E a ideia era discutir realmente a angioplastia dessa lesão. Então, assim, Você arrumou. então, eu acho que sim. Acho que mesmo considerando a DA proximal como grave, DA proximal, mas os ramos envolvidos são pequenos. A única coisa que me confunde um pouco é aquela CX gestal, que passa a ser uma trifurcação. Tá? Então, aí eu não lembro de cabeça como é que seja o fator multiplicador para trifurcação de cabeça, eu não lembro. Tá? Mas, assim, eu acho que não vai ser um syntax score altíssimo. Máximo moderado. O que eu diria assim, é um paciente quase nonagenário, né, 86 anos. Ele está assintomático agora, mas tem esse evento aí que deixa a gente um pouco preocupado, né? A gente não sabe muito bem, na dúvida, sou a favor do réu. E o cara, ele não é um cara, não seria uma revascularização, não seria uma medicação fútil. Isso é com o paciente que tem uma vida ativa. Então, cara, teve uma vida ativa, tem uma vida ativa, teve um evento agudo grave, a princípio. Né? Então, por causa disso, eu indicaria a revascularização. Ele, tendo 86 anos, a minha tendência é indicar a angioplastia. Acho que preciso repensar para fazer a angioplastia. Precisaria rever essa DA, mesmo que tenha que tratar a DA, não é uma lesão complexa. Tá? A tendência é que tratar a DA também. A CX proximal, a angioplastia é muito fácil. Tá? É mais trabalhoso é a CX distal, né? E numa hora do procedimento eu também precisaria rever ali. Provavelmente abordar, porque dá 2 ramos ventriculares posterior e um descendente. Me parece uma lesão grave. Mas daí, no dia de colocar esse paciente na mesa, eu precisaria de fazer 2 injeções, tanto para examinar a DA, quanto para ver melhor a classe X distal. Eu acho que... Olha, esse paciente tem 86 anos, com insuficiência renal. Tá? Insuficiência renal. Ele está, pela história, não tem nenhuma limitação para as atividades que ele faz. Sim. Certo? Eu não vejo porquê. Ele está estável há 10 meses. O CAT foi feito agora, mas há 10 meses ele tem uma estabilidade clínica. Então, o que está levando para fazer um tratamento adicional ao clima? Seja qual for o tratamento de repercussão. Ele tem funcionamento normal, está levando a vida normal, está assintomático. Então, é uma questão que cada vez mais vai aparecer. Faz caso em um paciente de 80 anos, ele vai ter a descendente anterior, como Lisboa falou, toda calcificada. Então, a minha impressão é que
Aqui a dúvida não é qual é o tratamento, qual é o tratamento. Se deve ser feito o tratamento além do que. Essa é a questão. Um paciente assintomático, com 86 anos, com insuficiência renal, é claro, de 86 anos, está levando a sua vida normal. Episódio isquêmico transitório prévio, há 10 meses nós não ficamos sabendo qual foi o quadro agudo dele. Será que ele não tem outro episódio isquêmico transitório? E as carótidas? Então, eu questiono a indicação de um tratamento além do clínico. É uma posição, não é? Não, sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Se esse paciente não tivesse tido esse evento agudo, essa parada, eu realmente não veria indicação de fazer revascularização. O cara sintomático, 86 anos, 30 de clínica. A única coisa que me deixa com uma pulga mais orelha, cara ativo, teve um evento agudo que, a princípio, está documentado como uma parada. Esse é o meu único porém. Acho, só comentando, acho que por revisão aqui, a revascularização cutânea, né, a princípio, eu não pensaria nisso. Eu acho que se ele tivesse feito um cateterismo naquele momento, que ele teve um evento agudo, fez um cateterismo, eu concordo com o Carlos, que eu teria medo de ele cair na porta. Deu uma triada ele. Ele está há 10 meses, não está otimizado. Ela comentou aqui, o escutanol ainda está operado, meio hipertenso, quer dizer, não está otimizado o tratamento. Né? O Sintac 2, falar em sobrevida de 10 anos para o paciente de 86 anos, acho que não tem muito sentido. Não. Acho que a revascularização nesse momento estaria relacionada à angina, que é o que a gente sabe que... A angina não tem como melhorar um paciente assintomático. Então, por isso que eu acho, por isso que eu tenho mais tendência em manter o comportamento clínico e ver. O paciente tem a função ventricular preservada. Né? Quer dizer, a minha impressão, concordo com quem viu no ambulatório, pelo filme, a parte mais instável das placas deve ser a circunflexa mesmo. Né? A DA está calcificada, deve ser uma placa estável, lá não deve estar dando um problema. Acho que deve ter tido um pouco mais de problema. Se fosse fazer alguma coisa, teria uma tendência maior, realmente, de fazer nas circunflexas. Mas eu acho que o tempo deu uma piada nele. Eu acho que a preocupação do Carlos está certa. Se fosse um paciente naquele momento, naquela semana que ele caiu no shopping, a gente teria receio de dar alta para ele. Mas como alguém corajoso deu alta e está 10 meses... Então, eu não sei como é que é a situação atual. Tá? Em 2017, nós fizemos um levantamento do DataSUS na grande São Paulo, falando de rincão no Brasil, não, na grande São Paulo. Somente 40% dos infartos fazem cateterismo na mesma internação. O SUS, né? Ela infarta e sai do hospital sem fazer cateterismo. Essa é a nossa rotina. Subir na hemodinâmica, subiu a hemodinâmica, você vai ver. Um atrás do outro. Veio fazer, infartou 2 meses atrás, recebeu alta. Isso aí, esse tipo de triagem. Os que morrem esperando CAT, a gente não vê, né? A minha tendência seria manter uma investigação, como foi comentado aqui, em relação a repetir ver como é que vai ser a válvula aórtica, ultrassom de carótida, para ir vendo as comorbidades deles, para caso ele apresente algum sintoma, coisa, partir por uma revascularização percutânea, né? Seria a minha tendência. Mas a otimização do tratamento clínico, enquanto você vai triando o paciente para uma eventual intervenção se for necessário. Esse eco externo não bate muito com uma parada cardíaca, por um evento agudo. Exato. A gente obrigatoriamente vai ter que... E assim, o cara com 86 anos, você precisa pensar em 5 pessoas por estenose aórtica. Sim. Doutor Delano, o senhor quer comentar? Quero sim. Eu acho que está sendo bem focado, tanto pelo Carlos como pelo Lisboa, por todos. É um paciente que, se fosse mais jovem, obviamente, ele teria uma indicação cirúrgica clássica. Se tivesse 10 anos a menos, 15 anos a menos.
mas olhando friamente o caso, é um paciente idoso, mas assintomático. Ele tem esse episódio não muito bem esclarecido em 2019, que pode ter sido uma arritmia, eventualmente até mesmo uma parada, mas depois disso ele evoluiu, talvez com o tratamento clínico, totalmente assintomático e sem nenhum sintoma de isquemia. E esse paciente também não tem uma prova de isquemia. Então, considerando a idade, a condição renal e o fato de ele ter sido um paciente muito rígido, eu observaria esse paciente nos próximos meses, eventualmente estudando, deixando ele preparado para uma eventual intervenção, um estudo de carótida, uma avaliação boa do rim, mas tratamento clínico e vigiado muito de perto. Nesse momento, eu indicaria tratamento clínico para ele. Ok, concordo. Acho que tem muita coisa para otimizar também no tratamento clínico, não tem tronco, não tem disfunção, todo mundo pontuou muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção, até queria perguntar também para vocês, a questão de que, o fato de que ele é uma dominância esquerda, né? E ele tem ali DA e SX com lesões importantes. SX é uma lesão ali de 90%, terço proximal. Eu acho que seria adequado a gente, de repente, colocar ele na esteira para ver como que ele fica, avaliar. Eu faria um eco antes. Aguardar, obviamente, aguardar o eco, né, porque tem essa chance de ter uma estenose aórtica importante também. Não sei se a ausculta aparece alguma coisa, enfim. Mas eu acho que antes de pôr na esteira, talvez eu fizesse um eco. O eco foi satisfatório, Grande. né? O eco não. Grande idoso com 5 a gente precisa descartar a estenose aórtica. Concordo plenamente. Eu acho que essas duas coisas ficam na manga aí, para a gente poder definir melhor esse paciente mais clínico, né?